Amém. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite. Queria que a gente abrisse no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 3. Mateus 18, 3. E disse Jesus: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós clamamos pelo teu reino, Senhor. Nós clamamos pela tua vinda, Senhor. E neste momento especial, clamamos pela tua graça, pela unção do teu Espírito Santo, Senhor. Unge a boca que fala, Senhor. Unge os ouvidos e os corações para compreender a tua palavra, Senhor. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração já tem bastante tempo. Eu compartilhei com alguns irmãos, um grupo pequeno, isso, algo parecido com isso uma vez, e que é relacionado a essa instrução do Senhor, né? O Senhor está dessa declaração, né, dele, e que é muito forte, né? Porque ele está dizendo que se nós não nos convertermos, né, como está escrito aí, e não nos tornarmos como crianças, de modo algum entraremos no reino dos céus, né? E eu queria então compartilhar algumas coisas relacionadas a isso, e se a gente voltar um pouquinho no capítulo 17 de Mateus, talvez seja na mesma página, no 17, no verso 24. Mateus 17, 24. Eu vou ler 4 passagens, né, e depois vou comentar um pouco. Então vamos lá. No verso 24, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo dos seus filhos ou dos estrangeiros? Respondendo Pedro, disse: Dos estrangeiros. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o lençol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, tira-o e abrindo a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Agora em Mateus mesmo, capítulo 21. Mateus 21, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-os e trazei-mos. Agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias.
Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E agora, Marcos 14, mesmo no verso 12. Marcos 14, 12. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei-o ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Bom, irmãos, essas 4 passagens, né? O primeiro do Pedro com o pagamento do imposto e o estáter, né? Os discípulos com o jumentinho, a viúva, né? Com a oferta do quadrante, depois essa dos discípulos com a preparação da ceia, né? Elas nos ensinam muitas coisas, né? Como a gente, se a gente for parar para olhar todos os detalhes, né? Mas tem algo muito, assim, maravilhoso que o Senhor me chamou a atenção e que tem a ver com as crianças, né? É óbvio que os discípulos, né? Eles estavam diante do Deus encarnado, né? Do Senhor Jesus. Mas já pararam nessas situações? Né, se o Senhor falasse conosco aqui, né, em pessoa, vai lá no mar, né, joga o anzol e o primeiro peixe a pegar, tira um estáter, né, e paga o imposto. Qual seria a sua reação? Essas coisas claramente me arremetem àquelas coisas que a gente fala. Às vezes você fala com a criancinha pequenininha, né? Vai ver se eu estou ali na esquina. Se deixar, ela vai, né? Pois é. Então, essas passagens, elas me chamam muita atenção. O Senhor está querendo nos ensinar, óbvio, né, muitas lições, e creio que uma delas é essa, né, que nós devemos ouvir e obedecer ao Senhor, por mais estranho que pareça aquilo que o Senhor fala, né? O Senhor falou, eu imagino a cara dos discípulos, né? Quando o Senhor dava essas ordens, vai lá na cidade que vocês vão encontrar um homem com um cântaro d'água, vai atrás dele. Onde ele entrar, é lá que eu vou celebrar a ceia, né? Então, eu separei essas passagens, mas tem várias outras, né? Que o Senhor, outras passagens que o Senhor, que são registradas nos evangelhos com os discípulos, né? E que nos chamam a atenção para que as pessoas agem como crianças, né? Já imaginou a viúva pobre? O Senhor disse que ela deu tudo que ela tinha para o sustento dela, ela deu para o Senhor. Quem que faz isso? É quem não se preocupa. E por que não se preocupa? Porque confia em alguém muito maior para cuidar dele, né? E assim são as crianças, né? A gente vai ler algumas outras passagens que nos deixam claro esses ensinamentos do Senhor, que nós devemos ser como as crianças, né? Naquela simplicidade, enfim, com as características delas, né? Mas eu queria ler uma passagem agora que está mesmo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, para chamar a atenção sobre as reações de Jesus, né? Marcos 10, a passagem do versículo 13 ao 16. Aqui na minha versão está escrito assim, no verso 13, né? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis,
porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava, né? Então, olha as reações do Senhor a essa passagem, né? Os discípulos repreendiam as criancinhas, né? Você imagina aquele monte de menino correndo para o Senhor, porque o Senhor é luz, né? Ele é uma luz e por onde ele passava, ele chamava atenção, né? E as criancinhas logo queriam ir atrás dele, né? E então no verso 14 diz que Jesus, vendo essa cena, né, dos discípulos repreendendo as crianças, ele indignou-se, né? O Senhor ficou indignado com aquela situação, né? E falou para eles não fazerem aquilo, evidentemente, né? Não embaraceis as crianças, embaraceis, né? Não as embaraceis, porque delas é o reino de Deus. Está aqui em Marcos, né? E ele orientou os discípulos, né? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, né? De maneira nenhuma. Então, essa esse comportamento, né? Evidentemente, quando eu falo comportamento, espero que os irmãos me entendam, um comportamento que vem do Senhor, que sai de dentro de nós, né? Tem que ser como uma criança, né? De receber o reino de Deus, né? Então, de modo algum vai entrar no reino de Deus quem não o receber como uma criança, né? E como que uma criança age, né? Bom, a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em como uma criança, né, como a gente pode receber o reino de Deus como uma criança, é a alegria, né? A alegria das crianças é algo assim impressionante, né? Mesmo quando a gente vê aquelas cenas que cortam o coração, né? E quem tem filho e filha aí sabe muito bem do que eu estou dizendo. Quando você vê aquelas criancinhas em hospitais, né? Ou então em alguma situação de extrema pobreza, de fome, né? É impressionante como que elas conservam, mesmo com, às vezes, com os olhinhos, né, tristes, né? Elas conservam aquele sorriso, né? Maravilhoso, né? Então as crianças elas têm essa alegria nelas, né? Se a gente for, eu peço que os irmãos abram comigo lá em Filipenses, no capítulo 2, primeiro, para falar um pouquinho da alegria e da humildade delas, né? As crianças, elas são algo assim, que salta aos olhos, né? Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 3, está escrito assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento ou pensamento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E no capítulo 4, no verso 4, né, Paulo declara: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E não precisa abrir não, mas se os irmãos se lembrarem, né, em Gálatas, no capítulo 5, o fruto, né, do Espírito, né, qual é o segundo gomo, vamos dizer, né? Alegria. Esse é o fruto do Espírito. Né? Então, essa é a primeira característica, vamos dizer assim, né, ou as duas primeiras, né, que a gente tem que receber o reino dos céus, né, com alegria
e com humildade, como as crianças, né? Um outro ponto é a simplicidade, né? A simplicidade das crianças. Você já viu uma criança... Quando você vê uma criança muito cheia de coisa, vamos dizer assim, no modo de se portar, de se vestir, é porque os adultos fizeram isso com ela, né? Porque as crianças em si mesmas são extremamente simples, né? Elas não precisam de muita coisa para estarem bem, né? Elas só precisam se sentir seguras, né? Que elas estão satisfeitas, né? Mas a Bíblia também nos chama a essa questão. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Né? Então, essa simplicidade, o significado dessa palavra, ela é maravilhosa. É a virtude de alguém livre de hipocrisia, né? Alguém sincero, né? Então, essa simplicidade é outro ponto que a gente tem que sempre estar com ele no coração, né? E um terceiro ponto das crianças, creio que todos nós vamos concordar, é a pureza, né? A pureza, né? Para a criança não tem maldade, né? Ela é pura, né? Queria só ler 2 versos que chamam a atenção para essa pureza. Eles estão próximos, um está em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 12, quando Paulo está falando para Timóteo como ele deve se portar, né? E Paulo já estava velho, Timóteo ainda jovem, e aí 1 Timóteo 4, verso 12, Paulo escreveu assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, né? Então, olha só, um padrão para os fiéis, né? Para todos os crentes, né? Nessa pureza, né? E isso nos chama a atenção para as crianças mais uma vez. E em Tito, logo aí à frente, né? Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no verso 15, Paulo, para mim isso é um princípio, né? Ele escreve assim: todas as coisas são puras para os puros, né? Nos chamando a atenção para essa pureza, né? E para finalizar essa forma que a gente deve esperar o reino dos céus, né? Além da alegria, da humildade, da simplicidade, da pureza, a confiança e a dependência, né? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e lá no sermão, né, no monte, Jesus vai nos ensinar várias coisas sobre as crianças, e a primeira delas é essa confiança e essa dependência, né? Mateus 6, no verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, vocês já viram crianças se preocupar com o que vai almoçar? Com o que vai se vestir? Qual roupa que ela vai usar amanhã? Se a roupa está lavada, se não está? Percebe essa dependência do Senhor, né, que o Senhor nos chama? Não andeis ansiosos pela vossa vida com nada dessas coisas. O Senhor cuida de nós. Né? Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Ele quer simplesmente que nós confiemos nele, né? Então vamos aproveitar que a gente está no Sermão do Monte e vamos ler mais alguns versos, né, relacionados
a isso também. No capítulo 5, no verso 27 e 28, está escrito assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Né? Alguém já viu uma criança olhar com intenção impura? Né? Olha que maravilha. Né? É óbvio que aqui está falando de adultério, né? Isso não tem nada a ver com crianças, né? Graças a Deus. Mas ver que essa intenção, essa pureza de coração, né? Ela é própria das crianças, né? A criança não tem intenção impura em nada que ela faz. Ela pode fazer coisa muitas vezes errada e faz mesmo, né? Por isso que temos nós que somos pais, né? Para poder cuidar delas, enfim. Mas a intenção delas, né? É sempre pura, né? Elas sempre querem agir de uma forma simples, né? Humilde e sem intentar o mal, né? No verso 6, 22, desculpa, capítulo 6, no verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Né? Lembrando que esses olhos bons são olhos simples, né? Os singulares, né? Tem um foco só. Né? Então, esses olhos simples, eles, se nós olharmos e enxergarmos assim, isso implica em um corpo luminoso, né? Os irmãos já devem ter notado isso, e se não notaram, assim que surgiu uma situação, vocês podem notar. Vocês já viram como que as crianças iluminam o ambiente? Elas chegam no lugar, né, pode ter 20 adultos lá, né? Chega uma criança, o ambiente muda. Né? Por quê? Luz. Né? Luz. O Senhor diz que nós devemos ser a luz do mundo, né? Então, isso me chama muita atenção. Em várias situações, quando as crianças aparecem, né? Às vezes em reunião de igreja, né? Em muitas congregações é comum separar as crianças, né? Mas na hora que as crianças chegam, se ajuntam, muda o ambiente, né? E, enfim, então essa luz, né? Elas têm muito a ver com as crianças, né? E só mais um ponto aí no Evangelho de Mateus, né, no Sermão do Monte, que é algo muito impressionante também, no capítulo 7, Mateus 7, no versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Ô, irmãos, eu convivi na casa dos meus pais, né? Com muita criança, um monte de sobrinho, né? E era a coisa mais impressionante. E às vezes a gente recebe uns vídeos aí pela internet que me chamam muita atenção. Né? Vocês já viram como que criança gosta de passar no lugar apertado? Vocês nunca repararam isso, não? Ah, irmãos, pode começar a reparar. Eu reparo isso muito porque eu sou cadeirante, né? Como muitos irmãos sabem. E quando eu encontro um corredor com criança, passando uma porta, entrando ou saindo do elevador, é impressionante. Ela sempre escolhe o lugar mais apertado. Né? Então, não é estranho o Senhor falar isso para a gente? O Senhor entra pela porta estreita, porque o caminho largo está ali, todo mundo vê. Mas a porta estreita, né? A gente tem que fazer igual criança. Aí, vamos lá, né? É por aqui mesmo que eu vou e vai embora, né? Então, isso me chama muita atenção, né? Bom, só para a gente
concluir, hoje eu não vou me alongar muito. Vamos voltar lá em Mateus, no capítulo 18, onde a gente começou, naquela passagem. Mateus 18, no verso 1. Essa passagem, né, ela é narrada logo após daquela passagem que a gente leu de Pedro, né, com a questão do imposto. Eu, toda vez que lembro disso, eu fico imaginando a cara de Pedro, né, falando, Senhor, vou ter que pescar. É lógico que Pedro já tinha visto o Senhor transfigurado, né, mas a gente sabe que lá na frente os discípulos foram dispersos, né, Pedro negou o Senhor, né, então imagina a cara de Pedro, né, vai lá e joga um anzol e Pedro deve ter ido, eu imagino como, né, a cara dele. Mas aí, depois dessa passagem, e eu creio que o Espírito Santo colocou isso aí com a propriedade e a soberania dele, né, está escrito assim, verso 1, naquela hora aproximaram-se de Jesus, que hora? Bom, depois que ele falou com Pedro, né, aquelas coisas do imposto e tal. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio dele e disse, em verdade vos digo que, se não forem, vou ler de uma maneira mais literal, tá, irmãos? Em verdade vos digo que, se não forem convertidos e não forem feitos como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, irmãos, eu li dessa forma no verso 3, né? Se não forem convertidos, porque lá no grego é a voz passiva, né? É algo que nós vamos ser submetidos, né? E mais uma vez, e como sempre, né? A obra é do Senhor, né? A gente tem que se lançar nos braços dele como criança, né? Tem até um detalhe que eu não mencionei, mas uma das possíveis significados dessa palavra que é usada para criança, né, é para criancinha de colo, né? E uma criancinha de colo, ela é inteiramente dependente dos pais, do pai, da mãe, não é? É isso que o Senhor quer que nós sejamos, né? Inteiramente dependentes dele, né? E aí a gente vai poder entrar no reino dos céus, se assim o Senhor aprouver. Bom, irmãos, então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, e eu espero que os irmãos tenham me acompanhado aí, foi um pouco rápido, mas se algum irmão quiser compartilhar, então a gente pode ter um tempo aí para mais orações, né? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Tudo que nós precisamos para viver, Senhor, para saber a tua vontade, o Senhor deixou para nós, Senhor. Amém. E se não bastasse, o Senhor nos deu o seu Santo Espírito, Senhor, para nos guiar, para nos abrir o entendimento, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo, Senhor, apesar dos nossos erros, que o Senhor nos ensine mesmo a ser como criança, Senhor, que o Senhor nos ensine a aprender com ela, Senhor, e nos ensine a fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai. Amém.